Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, né? Estou numa parte aqui da igreja, né? Da igreja aqui, né? A nossa igreja é uma garagem, fica na casa dos meus pastores, né? Eu tô aqui. E hoje de tarde, hoje de manhã, né? Eu tinha feito um vídeo, né, referente à passagem Cantares, Cântico dos Cânticos, né, que eu contei uma certa experiência que eu tive com o Senhor, mas eu esqueci de falar uma coisa, né, mas antes de eu falar essa coisa que ficou faltando no testemunho, né, vamos refletir um pouquinho aqui, ó. Em Isaías, capítulo 38, né, que diz assim, ó, desculpa, meu cabelo tá mais desarrumado do que da parte da manhã, viu? Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos a sua vida. E eu livrarei você, esta cidade, das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria da casa. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha alcançado. A gente vai ver, né, aqui um rei, né, Ezequias. Ele era um homem que temia a Deus, era um homem que zelava pelas coisas do Senhor, era um homem que desfez, né, procurou desfazer tudo que Jezabel ali, né, tinha feito ali, né, as idolatrias, os poste-ídolos, né, destruiu tudo que o inimigo ali, né, tinha implantado na terra dele ali, fazendo com que o povo voltasse a olhar e a confiar no grande eu sou, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas você vai ver que quando ele já estava no trono, já estava no auge ali do seu poder, creio eu que uma certa soberba, um certo orgulho tomou conta, porque você vai ver lá em outra passagem, se não me engano, em Crônicas, que vai falar do rei Ezequias. E vai falar sobre, bem mais claro, vai falar sobre a soberba dele ali. Aí você vê, começa a notar que essa enfermidade com a qual ele estava passando era para a morte. Né? A Bíblia também fala que Deus ele abate o soberbo, mas dá graça, né, aos humildes ali. Né? Para Deus não importa se você tem cargo eclesiástico, para Deus não importa o que você faz ali. A partir do momento que você se exalta, tomando para si a glória do Senhor, amado, aí fica mais complicado. A Bíblia vai falar do rei Herodes ali, né? Por não querer dar glória a Deus. Já tinha matado Tiago ali, né? Pedro, ele estava mantendo encarcerado, preso. Enquanto isso, a igreja unânimes orando para Tiago e orando para Pedro. Só que Deus não poupou a vida de Tiago. Tiago morreu, mas Deus, pela misericórdia, poupou a vida de Pedro ali. Então, certo é que enquanto a igreja orava, o Senhor mandou um anjo para libertar Pedro. Né? E humanamente falando, não teria como Pedro escapar daquele presídio. Foi o próprio Senhor ali
né, que fez os guardas adormecer, o próprio Senhor ali abriu as comportas, né, assim, na vida espiritual, o Senhor está abrindo comportas espirituais na tua vida, na tua casa. Aquilo que Satanás planejou, amado, está cancelado. Sabe por quê? Porque o dono da casa está presente. E o rei Ezequias, então, passou a ser acometido por uma certa enfermidade ali. Creio eu que ele consultou a Deus, creio eu que ele chamou os melhores médicos ali, né? O Senhor não quis usar ninguém para falar com ele, né? Creio eu que os médicos não procuraram, não conseguiram contatar, né, a causa da enfermidade, e o diagnóstico com certeza foi a morte. Que o Senhor vai e me leva lá o profeta Isaías para dizer que daquela cama ele não ia se levantar. Isso quer dizer, tanto pela medicina, tanto pelo reino das trevas e tanto do céu já estava decretada a morte de Ezequias. Só que o Senhor, ele não se esquece do que eu e você faz. Por isso que eu costumo dizer que tudo que a gente faz aqui na terra há uma consequência, né? Só que Deus é um Deus misericordioso. Ele é amor, mas também não devemos esquecer que ele é fogo consumidor. Ele é o justo juiz, né? E quando a última palavra é dele, né? O que ele falar, amado, o que ele disser, amado, nem inferno interrompe o agir de Deus. Eu posso até lutar para impedir, não aceitar, né, o que Deus tem para minha vida. Mas se Deus determinou no mundo espiritual o que eu vou fazer, amado, eu posso me esconder, eu posso fugir. Se Deus mandou eu fazer, determinou que eu vou fazer algo, você vai fazer algo, amado, não queira lutar com o Senhor, não. Isaías é cometido por essa enfermidade, Deus dá a sentença para ele. Ele tinha 1000 motivos para murmurar, para reclamar. Era um homem soberbo. Ele acabou se tornando soberbo ali. Como todo mundo. Se eu e você, a gente não vigiar, a gente deixa sentimentos com os quais possam nos afastar do Senhor. Como os sentimentos podem nos manter mais perto de Deus. Só que a soberba é um mal que ela vai corroendo silenciosamente. Então eu creio que, além de Deus permitir essa enfermidade, estava mostrando para ele o tamanho da soberba dele, né? Porque o pecado gera monte. Só que aí o rei, ele olhou para a parede, ele tinha depósito no céu, né? Ele tinha argumento com o Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E vamos fazer uma pequena conjectura aqui. Creio que o Senhor foi pegar o caderno dele, os livros dele, e começou a folhear ali, né? E só estava escrito coisas boas do rei, que o Senhor de imediato falou para o profeta: ó Isaías, vamos fazer o seguinte, volta lá, retorna lá, né, diga a ele que eu estou acrescentando, eu ouvi a sua oração, e estou acrescentando mais 15 anos de vida para ti, viu? Isso quer dizer, independente do quadro, da posição, da situação em que você se encontra, o importante é que você continua conversando com Deus, o importante é que você continua adorando ao Senhor, porque a Bíblia também vai falar de Daniel ali. Deus tinha dado uma certa visão para ele, que ele chegou até a ficar enfermo. E ele passou 21 dias buscando ao Senhor, com a qual no último dia o Senhor envia Gabriel ali, e Gabriel diz para ele assim: olha, Daniel, no momento que você se pôs a orar, o Senhor mandou eu vir. Só que o príncipe da Pensa, ele me impediu de chegar até a ti, que foi obrigado a vir Miguel para pelejar com ele e abriu passagem para mim te entregar a resposta da tua oração. Isso quer dizer, Deus, ele ouve todo tipo de oração. A questão é, o Senhor vai atender ou não? Antigamente Satanás interrompia, né, as orações de chegarem até Deus, ou até mesmo a resposta.
Hoje nós temos o respaldo, porque a própria palavra diz que é pelo véu ter se rasgado, o Senhor ser entregado por mim e por você. Hoje é o Espírito Santo que carrega as nossas orações e traz as nossas bênçãos, né? Porque é Ele que intercede pelas nossas vidas. A única coisa que pode interromper é eu desacreditando, eu duvidando, tendo incerteza das coisas do Senhor. Aí é claro que a bênção não vai vir. Conclusão, amado. O Senhor acrescentou. Sabe por quê? Ele tinha depósito. Assim a palavra também diz, se você pecou e você se arrependeu, o mal que era para vir sobre a sua vida, por causa do teu arrependimento, aquela promessa, né, que era para acontecer por causa do teu pecado, que foi feito, praticado, e de tanto o Senhor alertar para sairmos, né, de tais situações, né, e por permanecermos no erro, uma hora, né, a sentença vem, porque o pecado do salário é a morte. Então o Senhor foi avisar o rei. O rei se arrependeu ali e de imediato, ó Senhor, lembra-te de mim, tenha misericórdia. Isso quer dizer, Deus tem ouvido as suas orações, mas é no tempo dele que ele vai responder. No tempo dele. E muitas das vezes a nossa soberba também faz com que atrasa a nossa bênção. Né? O rei, ele olhou para a parede e tinha argumento do Senhor, diferente muitas das vezes da gente. Porque muitas das vezes a gente fazemos a obra do Senhor relaxadamente, querendo se promover, querendo agenda lotada, né? Querendo aplauso do homem, elogio do homem, se esquecendo que a nossa recompensa vem do Senhor. Aconteceu, mediante aquela prova que eu falei, que eu tive, aquela experiência, que daí que eu fui entender o amor de Deus pelas nossas vidas. Eu tive que sentir amor por uma pessoa para entender mais ou menos o amor que Deus sente pelas nossas vidas. Amado, por eu ver Deus me usando tremendamente na casa de recuperação, as pessoas passaram a me idolatrar ali. As pessoas falavam a liderança para mim sempre ministrar a palavra, as pessoas passaram a brigar, porque tinha alguns módulos de estudos, e eles passaram a querer fazer todos da casa de recuperação, fazer parte do meu módulo ali. Eu passei a ponto, amado, de eu deixar a soberba tomar conta de mim. Até o ponto que o Senhor me abateu, permitiu aquela situação acontecer também, porque nada que acontece é por acaso. A maioria das vezes eu costumo dizer que as provas que nós passamos na vida toda é o Senhor nos lapidando, é o Senhor nos modelando, porque o que eu sou hoje eu agradeço aos pastores que me perseguiram, aos irmãos da igreja que me perseguiram lá no passado, irmão. Eu era uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, mesquinha. E quando o Senhor me chamou e eu fui selado com o Espírito Santo, eu tive esse processo ainda da soberba, da arrogância. E o Senhor é perito em trabalhar nas nossas vidas, né? Perito em criar a situação que faz com que a gente olhe para nós e venha buscar a sua maravilhosa presença, né? A Bíblia fala que nós devemos vir ao Senhor como nós estamos, mas ela não dá respaldo para mim e para você continuar no erro. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostitui, não se prostitui mais. É palavra, é Bíblia. E nem todo mundo quer saber disso. As pessoas querem continuar na presença do Senhor cometendo coisas erradas. É por isso que estamos num tempo em que Jezabel, em que, aliás, o próprio Satanás, né, entrou nas igrejas, porque o povo veio para a casa do Senhor achando que é oba-oba, achando que o evangelho é uma vida de facilidades, sendo que o evangelho cru
mesmo, ele é dolorido, porque nós temos que negar o nosso eu. Nós temos que crucificar os nossos desejos, as nossas vontades, para agradar a Deus. E nem todo mundo quer saber dessas coisas, não. Conclusão, amado, que eu não falei da outra vez. O que aconteceu? As pessoas passaram a me idolatrar na casa de recuperação. Passou a vir pessoas de fora para ver o ex-travesti pregando a palavra. Amado, cheguei no topo que o meu nariz começou a se levantar. Ai, a Bíblia fala que, como eu falei, né? Deus abate o soberbo, mas honra o humilde. Aí, perdi o Espírito Santo ali. Amados, demorou 9 anos. O pastor da casa tentou me ajudar ainda, me levando a cuidar de uma casa feminina, com a qual ele tinha recém-aberto ali. Ficou eu e a dona Francisca ali. Mas como que um cego pode guiar outro cego? Não foi avante, porque eu estava caído. Eu, amado, voltei para a casa de recuperação masculina. Quando eu cheguei na casa de recuperação masculina, eu vi que aquelas pessoas que me idolatraram já tinham saído da presença do Senhor. Até o pastor tinha saído da presença do Senhor por olhar para mim e ver o que Deus fez, depois o que eu me tornei totalmente, sabe, quando você sai da presença do Senhor, tudo aquilo que você deixa de fazer vem mais forte, porque o pecado passa a tomar conta de uma certa forma da vida da pessoa, que fica notório as pessoas ver o velho homem ali. Quando eu vi que os pessoal se entristeceu e eles por me idolatrar, aí sim eu concordo. Quando os pregadores falam que não olha para mim nesta parte, por causa do meu defeito, você pode sair da presença do Senhor. Mas também eu não devo pegar essa parte aí e jogar na cara das pessoas na intenção de eu não mudar o meu comportamento, sendo que eu também preciso mudar. Se eu estou vivo, eu estou aprendendo com Deus, independente se eu conheço ou não. E se eu conheço e não pratico, fica muito mais pior, querido. E deu uma vergonha que eu saí da casa de recuperação. Passei a voltar a me prostituir de novo, até eu morar na casa de uma cafetina chamada Sete Facadas. Um belo dia, depois de um bom tempo ali, tomando anticoncepcional de volta, me prostituindo, eu volto para casa dela, ela transformada, querendo me matar e tudo, dizendo que eu era espião e que eu era policial ali, como também a dona da casa mexia com drogas. E ela falava, você tem um brilho diferente, até eu revelar que a minha história, né, até o ponto que eu conheci ao Senhor, como eu saí da presença do Senhor. E ela chorando ali disse assim, ô Mona, você tem jeito, volta para Deus. Aí ela relatou que ela chegou a conhecer a Deus também. E por ela ficar olhando para as pessoas da igreja, ela entristeceu, saiu da casa do Senhor e voltou às práticas. É por isso que, amado, né, as pessoas saem da casa do Senhor muitas das vezes por minha culpa, por tua culpa, por falta de vigilância. É fácil eu e você dizer que as pessoas não querem nada com o Senhor, que as pessoas não querem compromisso com Deus. É fácil a gente pegar e dizer que as pessoas são safadas e sem vergonhas. O difícil é eu olhar. Será que eu falei algo que entristeceu alguém? Será que eu fiz algo que entristeceu alguém? O que eu tenho que mudar na minha vida para que outra pessoa possa desejar a ter encontro com o Senhor? Porque nós temos atitudes muitas das vezes que machuca, que fere outras pessoas, e as pessoas, por olhar para nós, a Bíblia fala que quando nós se convertemos, há, né, multidões de testemunhas.
além de ter as pessoas, né, olhando para nós e se espelhando, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, existem pessoas, né, que passam a seguir os nossos passos ali. E no mundo espiritual, né, tanto o céu quanto as trevas também fica de olhos focados. O céu desejando que eu e você venha a ser salvo, venha a tomar atitudes certas. E o inferno torcendo para que eu e você venha a tomar atitudes, decisões erradas, para irmos para o inferno. Porque o inferno não é para mim e para você, são para os anjos caídos. Só que muitos irão para a condenação eterna, sabe por quê? Por não ter uma vida de vigilância. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer as obras que você quiser, você pode ser teólogo, ter anel de doutorado, cursar diversos cursos aí. Mas se você não buscar a santidade, meu querido, a Bíblia é bem clara: sem santidade ninguém verá a Deus, né? E a minha mudança gera mudança. Muitas das vezes a gente vai fazer obra na rua, a gente até diz, né, para as pessoas virem para a igreja. Sabe que as pessoas têm dito: como é que eu vou para a igreja? As pessoas me olham esquisito, me faz piadas de mau gosto, pessoas conhecedoras, me olha torto, me mede de cima e embaixo, me abraça com nojo, porque a gente sente. Eu já fui morador de rua. O desprezo da própria crentaiada. Aí você ouve: eu vou para a igreja, passei que nem fulano, que nem ciclano, que nem beltrano. Aí eu acho horrível, sabe? As pessoas dizendo assim: são sem vergonha, em vez de olhar para si, em vez de mudar o nosso próprio caráter. Eu tenho que mudar o meu caráter. Eu tenho que passar a gerar o fruto digno de arrependimento. E que frutos são esses? Muitos estão dentro da casa do Senhor e não conhecem os frutos do Espírito. Não sabem nem o que é fruto do Espírito. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 5, né? Versículo 22, né, de Gálatas, faz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, se eu e você verdadeiramente somos batizados com o Espírito Santo, eu tenho que procurar a ter esses frutos aqui. A ter esses frutos. E se não foi gerado na minha vida, eu tenho que buscar a ajuda do Senhor. Porque as pessoas verdadeiramente têm que me ver. As pessoas que estão ao meu redor, elas têm que testemunhar. Não é somente pessoas que não vivem comigo, que não vivem com você. Testemunhar. Porque pessoas, elas podem tá tendo visão errada de mim e de você. Tanto da parte boa, quanto da parte ruim. E o mais interessante é que a gente só pega a parte boa. A gente não quer se olhar no espelho e ver o nosso defeito. É dolorido, né? É dolorido eu e você assumir que muitos de nós somos mentirosos, arrogantes e mesquinhos, e fora outros defeitos de caráter nosso. Aí a gente só pega só a parte boa, né? Eu vejo pessoas pregando, quando vai pregar assim e vai falar de si, só fala a parte boa, mas não tem a coragem de falar: eu sou arrogante, eu sou mesquinho, eu sou isso, eu sou aquilo e preciso de ajuda. Não, meu contrário. Só fala que é pessoas boas. É que nem no velório, né? Todo mundo que morre é bonzinho.
Todo mundo que morre é prestativo. É que nem, né? Você vai no terreiro ali, no espiritismo, todo mundo que morreu se tornou bom. Todo mundo que morreu está num lugar de paraíso, sendo que a Bíblia nos fala o contrário, né? Quem morreu em Cristo foram salvos. Quem morreu sem Cristo, querido, é condenação. E não tem argumento, você crendo ou não crendo. O mundo espiritual não vai mudar porque eu creio, porque eu não creio, porque você aceita, porque você não aceita. Não vai mudar. Deus fez uma coisa só, o bem, e surgiu o mal. Se eu não quero servir a Cristo, automaticamente eu sirvo a Satanás. Não tem meio termo. Existem 2 reinos no mundo espiritual. O Senhor, Criador dos céus e da terra, e Lúcifer, seus demônios, que se rebelaram com o Senhor. Você pode não querer aceitar Deus. Não tem problema. Tu vai ser filho de Satanás. Não tem meio termo. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quantos crentes, conhecedor da palavra do Senhor, né? Diz que sim, mas na hora de executar esse sim, virar casaca, né? Quantos crentes, né, decidem contar uma mentirinha, sendo que o próprio irmão, a própria irmã prega, dizendo que Satanás é o pai da mentira, como está escrito na Bíblia. Só que se você continuar contando mentirinhas para se livrar ou para livrar alguém, meu querido, no mundo espiritual, eu e você, por contar mentirinhas, estamos dizendo que eu ainda sou filho do diabo. Se eu sei que Satanás é o pai da mentira, por que ainda vou estar mentindo? Se as coisas erradas têm desagradado a Deus, porque ainda tenho feito coisas que desagradam ao Senhor. Não foi o próprio Senhor que disse para o rei Ezequias? A gente acabamos de ler: põe a tua casa em ordem, porque dessa cama você não vai levantar. Pelo contrário, tu morrerás. Será que eu e você temos depósito no céu, hein? Para Deus mudar e acrescentar 15 anos de vida, meu querido? Ou já chegou no limite de Deus e a sentença é única: a morte. Nós devemos olhar para a nossa vida espiritual e se atentar que a qualquer momento Jesus virá para levar a sua noiva, a sua igreja. E como eu e você está. Tá vendo essa luz aqui, ó? Será isso, né? No piscar de olhos, nos encontraremos com o Senhor. Mas aqueles que tiverem vestes limpas. E como eu e você podemos limpar nossas vestes? Mediante arrependimento. É o arrependimento que comove o coração do Senhor. É arrependimento que traz avivamento. Só assim, meu querido. Se a gente verdadeiramente não buscar a face do Senhor, não colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinando a cada dia, meu querido, não adianta eu estar atrás do púlpito, ministrando a palavra do Senhor, achando que eu serei salvo. Achando. Porque de uma certa forma eu já estou condenado. Então, amado, nós temos que se atentar para nossas vestes espiritual, para que eu e você não venhamos ser a noiva nécia, mas sim a prudente. Amém, amado? Que o Senhor venha falar. O Senhor quer dar vida em abundância. Deixa o Senhor entrar verdadeiramente na sua casa, que é você,
fisicamente, estrutura, não paredes, porque Deus não mora em parede. Deus quer fazer morada dentro de mim, dentro de você. Por isso que ele fala, tu és meu ungido. O Senhor quer te gerar nesta tarde. Deus quer acrescentar o que Satanás levou, tomou, ou tem roubado de você. Deus quer mudar a tua história, mudar teu quadro, mudar o teu cativeiro, te trazer a verdadeira alegria, a mudança. Mas depende de você querer. Ponha a tua casa em ordem. O fogo só desceu ali no Monte Carmelo, né? Mediante a 850 profetas, né? 480 de Baal e 400 de Aserá, profeta de Jezabel, porque o profeta Elias ali, ele consertou o altar. Você quer ver fogo, milagre, avivamento, cura, batismo com o Espírito Santo na tua casa, na tua igreja? Conserte o teu altar. Amém? Que o Senhor venha falar mais ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? E para confirmar, eu tenho 2 enfermidades, amado, que por conta de pecado não revelado. Primeiro começou com a hérnia. Eu tinha pecado, não confessei. O Espírito Santo falava, filho, confessa. Fiquei com medo, até o momento que o Senhor me feriu. Feriu de um lado, o Espírito Santo falando, confessa. Quando vai ver, feriu do outro lado. Tenho 2 hérnias na virilha. Beleza. Com muito custo eu confessei, mas tem preço, né? O tempo de Deus. Passou um certo tempo, tive mais 3 quedas ali diante do Senhor. O Senhor permitiu uma outra enfermidade na minha vida, enfermidade do sangue, que eu tenho que ficar tomando coquetéis. Sabe por quê? De uma certa forma, por brincar com o Senhor, amado. É tempo de eu e você consertar a nossa casa. Talvez essa enfermidade que você tem aí foi por conta que você se rebelou com o Senhor. Se rebelou. O Senhor quer curar. Eu creio que o Senhor vai me curar das 2 enfermidades. Primeiro, porque eu não quero passar por corte nenhum, né? E segundo, também não quero ficar tomando coquetel a minha vida inteira. Mas se Ele não quiser curar, amém. Quem errou fui eu. Você tem que analisar se essa prova que você está passando foi por conta de rebeldia. Porque tudo que vai acontecer na minha e na sua vida, o Senhor nos avisa antes. Tanto para fazer, como não para fazer. Tanto para ir, quanto não para ir. E aí? Se for rebeldia, até quando você vai ficar se rebelando com Deus? Hein? Então eu aconselho você a obedecer. O Senhor, Ele não quer saber de sacrifício. Ele quer saber de obediência. Porque a rebelião é como feitiçaria. Não é necessário você ser macumbeiro para ser feiticeiro. Não é necessário você usar drogas, você beber e entorpecer a sua mente para ser feiticeiro. A rebeldia para Deus já é feitiçaria. No mundo espiritual é diferente do nosso mundo. Que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração em nome de Jesus. Amém?